Olá, eu sou Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita da Renovação. Estamos aqui em mais uma reflexão de domingo e vamos analisar um pouco uma questão subjacente à guerra no mundo. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, deixasse aí o seu comentário, convidasse amigos espíritas, espiritualistas, de quaisquer religiões ou sem religião a se inscreverem, para que esta família cresça. Estamos aí quase atingindo 14 mil inscritos. E deixe sua opinião, concordando, discordando, participando, que é tão importante participar. Vamos refletir um pouco sobre a guerra, o ego humano, o sentido disso tudo na Terra. Segundo a espiritualidade superior, nos apresentada em O Livro dos Espíritos, publicado a 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, organizado por ele, mas com instruções da espiritualidade maior, a guerra existe no mundo devido à predominância da animalidade, a animalidade acima da espiritualidade, o animal acima do espiritual. Onde há presença de guerra, há a presença da nossa animalidade. Mas o que seria essa animalidade no estágio humano? Seria aquilo que chamamos de ego. Os espíritos superiores dizem que o maior mal na humanidade é o egoísmo, a predominância do ego. O ego é quando nos identificamos com as formas, quando nos identificamos, sobretudo, com o poder, quando nos desidentificamos da consciência una de que somos todos um, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Ao longo da história humana, toda vez que o ego predomina, há a guerra, o desejo de domínio sobre o outro. Porque todo ser consciente, realmente consciente, não carece de dominar ninguém. Deseja apenas amar. Muitas vezes, as próprias religiões configuram coletividades egóicas, grupos de egos, quase sempre liderados por um grande ego. E por trás disso tudo, o desejo de poder. O ego é insaciável, ele quer mais. Podemos observar até no meio cristão grupos que se identificam muito mais com o Davi guerreiro, dominador, do que com o doce rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Há grupos religiosos ostensivamente identificados com o Antigo Testamento e vão ver na guerra a oportunidade de preponderância, de controle e de domínio sobre os outros. É aquela ideia do Antigo Testamento, daquele Deus irascível, daquele Deus guerreiro, daquele Deus que destrói o inimigo. Jesus Cristo, para muitos religiosos cristãos, paradoxalmente, é um ser que incomoda muito, porque ele propõe socorrer os pobres, visitar aquele que está doente, que está preso, acolher as minorias, como foi seu ministério. Nada tem do ser beligerante guerreiro, porque Jesus já tem em si a consciência crística, a consciência una, de que todos somos filhos de Deus e estamos em processo de despertamento. Então está aí parte da cristandade, por exemplo, aguardando a vitória de uma parte, de um lado da guerra, sem a consciência una, sem a consciência de que a vitória real, como dizem os espíritos, é a vitória de todos. E o ego, sendo insaciável,
naturalmente conduzirá a humanidade à destruição. Mas e aí? Deus não está no controle? Sim. Mas a destruição significa o sofrimento e a destruição desse ciclo beligerante de inconsciência. Os espíritos superiores disseram que muitas vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para que se verifique a necessidade do bem e das reformas. Então o mal vai atingir o limite do limite para que a consciência desperte e rompa o casulo do ego, que é a nossa animalidade, que é o nosso desejo de controle, de domínio, de ser mais forte que o outro. O que o Evangelho vem quebrar totalmente. O Evangelho é um golpe na coluna vertebral do ego, porque ele propõe não que os nossos inimigos tombem, como muitos cristãos propõem, curiosamente, mas que amemos os nossos inimigos. É a palavra de Jesus que incomoda, né? Muitos religiosos. Devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Todas essas guerras no mundo é porque o Evangelho, a mensagem real, não as teologias elaboradas, ainda não foi internalizado. Então a criatura humana vai de sofrimento em sofrimento, aprofundando o sofrimento, até no momento ápice, em que esse casulo do ego, pelo fenômeno da dor, pela pedagogia da dor, pela pedagogia do sofrimento, seja dissolvido. E a consciência interna, o Cristo interno, como muitos estudiosos dizem, estudiosos mais profundos, que a volta do Cristo é o despertar dessa consciência crística em cada ser. E aí estaremos atingindo a paz real, inabalável, que excede toda a inteligência, como diz Paulo. Então, ontem, um ataque dos Estados Unidos ao Irã. E por trás de tudo isso, o desejo de controle e de poder, muitas vezes camuflado como religiosismo, como religião. A vitória do povo X, do povo eleito, do povo que predomina, enquanto que o Cristo chamou Deus de Pai Nosso. Então precisamos analisar se não transformamos também a religião numa torcida organizada para a vitória sobre o outro, enquanto a mensagem do Cristo é a vitória de todos, é o despertar dos seres, é o acolhimento do outro. Nada tem de violência. Reflitamos se o nosso cristianismo, por exemplo, reflete a face amorosa de Jesus, ou a face beligerante do Antigo Testamento. Se estamos mais com Cristo ou com Davi, outros guerreiros, outros poderosos. Porque Jesus foi aquele que lavou os pés dos discípulos, no exemplo total de humildade, de acolhimento, de respeito, de valorização do outro. É o príncipe da paz. Mas em nome dele, quantas guerras já foram erguidas? Então, até que esse ego seja dissolvido, sofrimento e mais sofrimento, infelizmente. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal. Estamos lançando um livro muito interessante, abordando inclusive temáticas assim, que é o livro A Ditadura da Bíblia. A Bíblia é usada para impor, para controlar sobre a teologia do domínio, pela Editora do Conhecimento, A Ditadura da Bíblia. Se você desejar, entre em contato conosco, encaminharemos o seu exemplar. Se inscreva aí. Muita paz.